Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Estamos no módulo de Bioquímica e nessa videoaula a gente vai falar sobre a parte 2 de vitaminas. Na verdade, a gente vai falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. Durante a primeira aula sobre vitaminas, eu falei para vocês que elas eram classificadas quanto à solubilidade. Então, haviam as vitaminas lipossolúveis, que foi tema da nossa primeira parte, e agora as vitaminas hidrossolúveis, que são os compostos solúveis em água. Essas não são acumuladas em altas doses no nosso organismo, sendo eliminadas pela urina, e por essa razão necessitamos de uma ingestão quase que diária para a sua reposição. Quem são as vitaminas hidrossolúveis que a gente vai conversar hoje? São vitaminas do complexo B. Então, as mais famosas, as mais importantes, são a B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, o ácido pantotênico, B5, niacina ou nicotinamida, B6, piridoxal ou piridoxamina, B9, que é o ácido fólico, B12, cianocobalamina, vitamina H, que é a biotina, e vitamina C, ácido ascórbico, ok? Vamos falar das mais importantes. Começando com a vitamina B1 ou tiamina. Qual é a função dela no nosso organismo? É importante no metabolismo dos glucídeos, antigamente chamados de glucídeos e hoje glicídeos, ok? Como vocês preferirem. Quanto maior a atividade física do indivíduo, maior o metabolismo glucídeo e maiores os gastos da vitamina B1. Atua também como agente de recuperação durante a fadiga dos músculos e nervos. Deficiência desse tipo de vitamina resulta num quadro de falta de apetite e nervosismo, além de possibilitar o surgimento do beriberi. Isso aqui que é o importante vocês saberem da vitamina B1, ok? É a vitamina cuja deficiência causa o beriberi. Doença que provoca uma fadiga muscular e dificuldades respiratórias. Aonde que a gente pode encontrar a vitamina B1? Amendoim, milho, são exemplos importantes. Leguminosas, soja, ok? A gente vai encontrar bastante vitamina B1 nesses alimentos. Vitamina B2 ou riboflavina. Qual é a função dela no nosso organismo? Fator de crescimento necessário a muitos mamíferos. A riboflavina atua como uma coenzima na oxidação de nucleotídeos de piridina reduzida. O nucleotídeo são os compostos, formadores dos ácidos nucleicos. Faz parte também de um grupo de pigmentos amarelos denominado flavinas. Qual é a deficiência se a gente não tiver vitamina B2? Sua falta vai provocar acne, dermatite seborreica, que é o que gera realmente as espinhas, lesões nas mucosas, principalmente nos lábios e narinas, fotofobia. Suas principais funções conservam os tecidos, principalmente do globo ocular, cabelo, pele e boca, anticorpos, oxigenação das células e ajudam também no desempenho dos atletas. A riboflavina também participa da respiração celular. A gente pode encontrar em alguns legumes, queijos, laticínios, ok? Fontes de vitamina B2. Vitamina B3, ou PP ou niacina. Qual é a função? Essencial para a síntese dos hormônios sexuais e para a saúde do sistema nervoso. É o precursor da nicotinamida, o NAD, da respiração celular, um componente das coenzimas que transferem o hidrogênio lá durante a respiração. Então, o NAD e o NADP das plantas. Qual é a deficiência? Hipovitaminose evidente só aparece quando existe uma carência simultânea de triptofano. Olha que interessante, a gente não vai sentir a ausência da vitamina B3 se junto também não tiver a ausência do triptofano. Os alimentos normalmente ricos em um também são ricos no outro. A deficiência da niacina causa pelagra, uma doença envolvendo a pele, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Os sintomas da evolução da pelagra compreendem os 3D, que é a dermatite, diarreia e demência. E se não tratada, ela pode matar, tá, galera? Então, onde a gente encontra a vitamina B3? Principalmente em alimentos cítricos, como a laranja, e algumas leguminosas, como o feijão.
Vitamina B5 ou ácido pantotênico. Função: atua no metabolismo da maioria das células, na produção de energia e de hormônios, e também no metabolismo de proteínas, gorduras e açúcares. Essa não cai tanto em prova, tá, galera? A sua falta provoca alergia, artrite, retardo no crescimento, envelhecimento precoce, estresse, hipoglicemia, queda de cabelo, perturbações digestivas e úlceras. Tá vendo por que a gente chama de vitaminas? Porque elas são importantes em diferentes âmbitos da nossa fisiologia. É encontrada em cogumelos e gema de ovo. Vitamina B6 ou piridoxina é o precursor do heme. O heme é uma porfirina que atua como um componente junto com o ferro para a formação da globina, a que forma a hemoglobina. Deficiência. O requerimento da vitamina B6 por animais está positivamente relacionada com a sua ingestão de proteínas e aminoácidos, ou seja, também é uma vitamina que está comumente encontrada em alimentos ricos em aminoácidos, ou seja, alimentos proteicos. A deficiência da vitamina B6 é raramente vista em animais, pois a maioria das dietas já é adequada. Gema de ovo e fígado. A gente encontra a vitamina B6 principalmente nesses alimentos. B8, biotina. Funciona no metabolismo das proteínas e dos carboidratos. Ela age diretamente na formação da pele e indiretamente na utilização dos hidratos de carbono, que são os carboidratos, né? Açúcares e amido. E também das proteínas. Tem como função principal neutralizar o colesterol. De tudo que eu falei até agora, essa é a parte mais importante. Ela neutraliza o colesterol, ok? Deficiência de vitamina B8, carência causa dermatites, dores musculares, anemia, aumento do colesterol no sangue. A gente encontra principalmente na carne vermelha. Vitamina B9, ácido fólico. Esse é importante, hein, galera? Suas principais funções é atuar na formação dos glóbulos vermelhos, crescimento e reprodução, metabolismo de proteínas e produção de HCl, o ácido clorídrico lá no estômago. Importante na gestação para a formação do feto, principalmente do tubo neural. Sua deficiência provoca anemia, alteração na medula óssea, distúrbios intestinais, lesões na mucosa, cabelo grisalho, queda de cabelo e problemas menstruais. A gente encontra principalmente em ostras, mexilhões e em frutas como o melão. Vitamina B12 é a cianocobalamina. Tem como função formação de glóbulos vermelhos, síntese de ácido nucleico nas nossas células e favorece o apetite. Combate o câncer do pulmão e auxilia na memória para gestantes. Olha que interessante, né? A sua deficiência provoca anemia e prejudica a absorção de ácido fólico. As pessoas que sofreram cirurgia bariátrica, que tiveram que passar pelo processo de cirurgia bariátrica, elas têm uma tendência a ter deficiência de vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12 no nosso organismo só é absorvida por uma porção de células no estômago e justamente a localização, onde a gente tem essa porção de células que produzem o fator intersticial, que é o fator que ajuda na absorção da vitamina B12, é justamente a parte do órgão que é retirada. Então, normalmente, quem sofreu, né, a cirurgia bariátrica precisa fazer uma reposição de vitamina B12 constante. Como a gente viu que a gente precisa de doses diárias, o certo seria diariamente, né? É encontrado principalmente em carne vermelha, aves e frutos do mar. Para a gente terminar, a última vitamina importante para a prova que a gente tem que conversar dentro das vitaminas hidrossolúveis é o ácido ascórbico. Qual é a função da vitamina C? Precursora de colágeno, ok? E a deficiência gera uma doença chamada escorbuto. Escorbuto é uma doença que os marinheiros antigamente sofriam bastante, porque eles passavam muito tempo em alto mar e não se alimentavam
de vitamina C, porque vitamina C é encontrada principalmente em materiais perecíveis, como frutas cítricas, e isso eles não tinham em grande quantidade durante as expedições de navios. Então eles chegavam, né, em terra firme com deficiência de colágeno, principalmente problemas na gengiva, que é o local que a gente começa a observar primeiro com o escorbuto, né? Sangramento de gengiva constante, aí você tem uma perda dessa região. Então, quando eles chegavam em terra firme, os índios relatavam que eles chegavam com aparências às vezes demoníacas, né? Porque eles chegavam com aquela dentição toda para fora e rapidamente os índios sabiam tratar, porque sabiam que isso era por falta, deficiência de vitamina C. Galera, obrigada pela atenção de vocês. As principais vitaminas que a gente precisava conhecer estão nessa videoaula. Então, se a gente tiver uma atenção, dá uma olhada na deficiência, na função e aonde elas são encontradas, a gente vai conseguir gabaritar as questões que falam sobre vitaminas. Obrigada pela atenção. Até a próxima.